Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem-querer. Meu nome é José Marques de Melo. Nasci em Acaraú. Pouquinho. Nasci em Acaraú em 1943. No povoadozinho, que lá era um povoado no Espraiado. Mas quando eu cheguei aqui no Paracuru, eu vim por intermédio da pesca da lagosta. Aí quando eu cheguei aqui, só quem morava aqui era o meu tio, finado Manequati. Ele foi quem incentivou a vir para cá, né? Eu vim. Aí veio as lanchas que estavam no Espraiado, vinham tudo para cá, e eu pescava numa e vim para cá, né? Eu tinha 21 anos de idade, casado, pai de 2 filhos. E aí até hoje estou por aqui, né? Vivendo, trabalhando, pescando, porque a minha vida toda foi pesca, sabe? Toda a vida. Eu comecei a pescar, eu tinha 10 anos de idade. Aí cheguei aqui e fui morar mais ele. Fui morar assim, porque eu disse a ele, olha, eu vou ficar aqui, quanto, né, se a coisa der certo para mim, aí eu vou buscar a família. A minha família ficou lá, né? Aí quando eu comecei a trabalhar e fui para o mar, aí eu estava até no mar quando recebi a notícia que ele para lá tinha trazido a minha família. Aí fiquei trabalhando, pescando, e aí pronto, continuei. Foi o meu filho que comprou uma casa lá na boca do poço, ali na subida ali, da ponte subindo, né? Aí traz para essa casa para o senhor morar. E quando eu cheguei aqui no Paracuru, eu não morei em outro canto, senão, porque quando eu teve um tempo aí que eu fui passar uns tempos em Fortaleza, sabe? Mas a minha vida sempre foi, né, de lá eu vim embora para cá de novo e da hoje estou por aqui, mas, e bem dizer, estou na boca do poço. Porque meus filhos só vivem lá. Foi a minha vida, bem dizer, né? Quando eu cheguei logo ali, os moradores dali, era o Mundim, que ainda hoje tem ele lá, né? Era o Mundim, era o Finazé Cordeiro, era o Finado Mário veio depois. Tinha o Mateus, né? Tinha eu não estou bem lembrado o nome dele, que ele morava ali, bem pertinho ali daquele cantão, sabe? Ali perto do Aurani. Era o Escurim, que era um pescador antigo, né? Que já morava ali. Tinha o finado Caboclim, aquele que morreu afogado lá no canto. E eu acho que só. E depois foi que foi chegando gente, né? Foi chegando e foi chegando. E quando eu deixei de pescar nas lanchas, né? Aí que as lanchas foram-se embora para Fortaleza. Aí eu fui pescar nesses paquetes, em paquete, né? Nesse tempo não era paquete que é o de isopor, era paquetes em timbaúba, né? Aí eu comecei a pescar nos paquetinhos. Quem me deu muito a mão aqui na época foi o Finado Paredão, o Mané Banjo e o Cão de Barro. Aí eu também sim o compadre do Nésio Rock, também foi um grande amigo meu também. E até meu compadre ele. Encontrei muitos amigos bons aqui. Muito mesmo. E ainda hoje eu tenho, né? Eu iniciei na pesca aos 12 anos de idade. Com meu irmão, eu sempre tinha pouco estudo, não fui um cara de muito estudo.
Naquela época, os nossos pais só queriam só trabalho e nada de querer educar os filhos. E não, então, nós não tinha outra opção, foi se lançar ao mar, né? Naquela época era muito farto de peixe, o peixe era muito próximo aqui, e pesquei até os 60 e... até agora, né? Os 70 anos. Eu pesquei no canto, ali na Munguba, que é na Munguba, né? Na Igreja Velha. Mais no canto e na Munguba. Na Igreja Velha, só por acaso, às vezes, um desconforto na navegação, né? Que a gente não dava para ir para o porto original e voltava para chegar lá com mais tranquilidade. Minha jangada é tão leve como um berço de criança. A fúria do mar é leve, tão leve como a bonança. Em alto mar vejo um traço de união com minha vida, pois a jangada é um pedaço da nossa terra querida. Minha jangada em verdade, ser pra cá não deveria. Não custa que a saudade seja água com alegria. Eu de mais dedicado, coração de jangadeiro, para ser bem notado, basta nascer brasileiro. E nós se orientávamos pelas astros, pelas estrelas, quando queria vir para a Terra. Assim, nós só se orientávamos pelos astros. Pelos astros. Se tivesse um calmar, precisava conhecer o vento e para você vir para o seu porto original. Porque dentro do mar, você sabe, ninguém tem segurança de nada, né? Trabalhei diversos tipos de serviço, né? Mas o que eu me identifiquei mais foi com o mar. É porque aí você vai, né? Porque o pescador não é aquele que vai e pega o peixe. O pescador é aquele que tem a fé, né? Você sai daqui, você não leva nada, né? Aí como é que te lança dentro de um imensidão d'água dessa aí, né? E tu sabe que lá tu vai capturar aquilo que o teu objetivo, né? Então, o seu prazer, é prazeroso ser pescador. Para mim, é prazeroso. Rapaz, para mim o mar é um dos ícones mais importantes da vida do ser humano. Porque o mar é onde se traz a sobrevivência para toda a humanidade. E então, quem que não quer pertencer nesse universo, né, marítimo de nossas vidas, é onde vem todo o pão da nossa humanidade, e é prazeroso isso, para mim é. Comecei a pescar na praia de Morro Branco. Na praia de Morro Branco, eu tinha uns tempos por lá, depois eu vim para o Mucuripe. No Mucuripe eu pesquei um bocado de tempo também. Rapaz, a primeira vez que eu fui para o mar, eu fui de jangada de madeira de piúba. Olha lá na praia de Morro Branco. Eu fui, nesse tempo eu ainda não sabia de nada, né? Mas como eu tinha vontade de ir, fui. Só que só era 2 pescadores. Aí no caminho, rapaz, tinha o cara que me orientou, que era o projeto da jangada, ele judiou comigo. Ele dava empurrão em mim para eu cair dentro d'água. Eu saí correndo pela mimbura da jangada, ia bater lá nos cabras, ficava lá, olha, agarrado dos cabras, mas não caía na água. Eles morrendo de achar graça. E eu sei que foi indo, aí foi depois. Eu fui me acostumando, aí pronto. Pesquei lá, né, era tempo para que uma jangada de um cunhado meu. Eu pesquei pouco nela.
Aí fui aprendendo, quando foi o tempo das madeiras de piúba mesmo, que veio à vontade mesmo para o Morro Branco. Aí eu tirei um paquetezinho para mim, fiz um paquetezinho para mim de 22, era 22 palmos. Aí eu tirei esse paquete, quando eu me arrumei para ir embora para cá, eu peguei ele e vendi pelo mesmo dinheiro que eu tinha comprado, eu vendi. Eu tinha comprado só madeira, mas quem fez foi eu. E daí voltei novamente para o Morro Branco. Aí foi onde eu comecei a trabalhar de carpinteiro. E eu via como era que a negada fazia, trabalhava, eu sempre prestava atenção. Daí eu fui começando. Fui trabalhando, e depois eu vim para o Mucuripe novamente. Aí cheguei no Mucuripe, eu fiquei no estaleiro, na beira da praia, olhando como era que a negada fazia. Depois o chefe lá me chamou. Aí quando ele me chamou, foi aí onde eu comecei. E aqui eu vim direto, quando eu vim para cá, eu vinha sabendo que ia trabalhar. Primeiramente eu fiz uma jangada do final da Almir. Depois da jangada do final da Almir, fui trabalhar lá na barra, em Calafito dos barcos, né, da lancha. E depois, quando eu folguei de lá, da barra, eu vim, e foi quando eu fui trabalhar na lancha. A primeira lancha que eu fiz foi a Galícia, que era do final do Jaime Espanhol. Aí quando eu terminei, por aqui fiquei. Que antes de eu começar ela, eu já trabalhava para ele, já pro final do Jaime. Fazia calafete da navegação lá na barra, pedra de tauba, né? E aí fui indo para frente. O tempo está mudando, parece que é chuva ainda hoje, homem. Pai deu na mesma desgraça. Tá errado esse que eu acho. Nasceu lá embaixo, velho. Paquete grande eu fiz pouco. Aqui de 18, 19 pau eu fiz pouco. Aí foi quando veio o negócio da força das canoas. Aí trouxe logo para mim, lá falaram comigo para me fazer. E aí tinha uns golpes, tinha uns quatro alucinados lá, né? E tinha uma beira de terra solta, aí eu fui pedir o Laíde para me fazer um galpãozinho para mim lá. Ele aceitou e eu fiz. Aí fiquei trabalhando lá. Eu saí de lá quando eu vi que não dava mais certo, porque já tinha gente pulindo na minha ferramenta, né? Aí eu digo, eu vou lá para a praia. Cheguei lá na praia, tinha um pedaço de cantião de hoje é o galpão dos pescadores. Acolá foi justamente quem começou aquilo ali, foi eu. Era um matagal danado lá. Aí quando um dia eu peguei um bebinho lá na praia. O nome dele era até Chico, ele morreu já. E o Chico, eu tenho coragem de me ajudar a limpar aqui pés de terra ali, que eu quero fazer um galpão para mim ali. Ele disse, eu vou. Aí nós fomos nós 2 horas ali, limpamos o terreno todinho. Digo, aqui eu vou fazer meu galpão e aqui. E fiz um galpão de 8 metros de comprimento com 7 de largura. Era para caber 2 canoas de uma vez. E fiz, não sei, comi umas poucas delas lá. Canoas eu fiz umas 50 e tantas canoas. E lá hoje tem gente que grava a navegação que eu fiz, graças a Deus. O João Porcino é um dos tal, foi uma das que eu fiz também, o João Porcino. Agora há pouco dia eu me encontrei com ele ali. O meu nome é João Marçal Damasceno, mais conhecido como João Porcino. Eu comecei a pescar, eu tinha 8 anos. A gente pescava com um irmão, eu comecei a pescar com meu irmão, foi quem me ensinou a pescar. E era nos botinhos de remo, de Timbaúba. A gente saía de manhãzinha, 4 horas da manhã, chegava 10 horas, 11 horas, a gente estava chegando. Era todos os botinhos perto, a gente ia botinho de remo.
E aí depois a gente foi crescendo, foi pescando de paquete, mas esse meu irmão e outro, um Antônio Militão, conhecido como Antônio Militão, lá de Trairi. Mas a família dele é daqui de Paracuru mesmo, mas ele mora lá na Canabrava. E aí a gente começou a pescar, depois foi mudando para embarcação de piúba, ainda pesquei ainda numa embarcação de piúba, uns troncão de madeira que vinha da Amazônia, aí fazia a jangada. Depois a gente pescou de paquete. Em 80 e 81 eu pesquei de barco industrial, nesse tempo ainda tinha no Mucuripe, uns barcos muito bonitos e muito bons, mas hoje não tem mais nenhum, né? Hoje acabou-se, não tem mais indústria de pesca, só tem a pesca artesanal. Então, os pescadores são profissionais, agora eles pescam artesanal porque é barco menor, né? Jangada, canoa, lancha pequena, aí é considerado artesanal. E eu venho trabalhando na pesca até hoje. Depois comprei barco para mim, depois eu pesquei em 80 e 81, quando foi 91 eu vim morar aqui em Paracuru. Aí comprei uma casinha de um amigo meu que era lá, a gente era criado junto lá na Canabrava e ele veio para cá, depois me vendeu a casinha. E eu tô morando até hoje aqui, em Paracuru, e não pretendo sair daqui não, porque Paracuru é um lugar muito bom de se morar, todo mundo é amigo, todo mundo respeita os outros. E morei no Riacho Doce um tempão, ainda moro, né? Aqui o bairro é todo considerado Riacho Doce. Meu porto é o Porto da Carnaubinha. Desde que eu cheguei em Paracuru, eu comecei a fazer porto lá no centro, na Praia da Manguba. Aí depois de uns anos, a gente foi melhorando a situação, a gente mudou o porto para cá e continua até hoje. E é isso, eu também trabalho de carpinteiro, mas meu ramo mesmo é pesca. De pesca, eu fui fazer um curso na prainha do Canto Verde para fazer catamarã. Aí eu sei fazer os catamarã. Agora não tem oportunidade de fazer um, porque falta o recurso, né? É muito caro, mas paquete, botinho de remo e jangada e tudo eu faço. Canoa. A minha embarcação aqui no Paracuru foi canoa. E até hoje eu tenho canoa. Vendi uma, mas ainda tenho outra canoa. E também tem os botinhos de remo, né? Os botinhos de remo que a gente faz, pesca um dia, depois vende, faz outro. Que nem esse aqui, né? Esse aqui eu vendi um pro gordinho e já estou fazendo esse outro. Meu carpinteiro naval era o seu Zé da Ercília. E na época, eu fazia as canoas empeleitadas. Eu contratava ele para fazer minhas canoas. Eu dava 50% e 50% quando a canoa estava pronta. Aí um dia eu tinha muito um sonho de um dia trabalhar com carpintaria. Aí eu disse, Zé, me diga uma coisa, por quanto você faz um barco para mim na diária? Lá no meu quintal, eu olhando. Ele disse, rapaz, é 25 reais a diária. Um dia de pedreiro era 12 reais. E ele me cobrou 25. Eu digo, vamos fazer. Porque eu vendo a pessoa fazer, eu sou capaz de fazer. Terminou de fazer, eu olhando do começo até o fim, eu sou capaz de fazer outra. Porque eu tenho uma inteligência até boa. E depois disso que ele fez, eu não precisei mais pagar ninguém para fazer serviço para mim, eu mesmo faço. O seu Zé era meu carpinteiro e ele foi meu professor. O seu Zé da Ercília. Primeiramente Deus, depois, para mim o mar é tudo.
tudo que eu tenho eu conquistei no mar. As minhas coisinhas que eu tenho, eu conquistei no mar. Meu pai era pescador mesmo lá fora no mar, de jangada. Não tinha negócio não, era só jangada mesmo. Minha mãe era marisqueira, arrancadeira de caranguejo, e eu, menina desse tamanho, ia para pastorar as coisas. Não tinha esse negócio de maldade, ninguém pegar a gente, né? Ficava lá pastorando as trouxas. Era um bando de mulher que ia, viu? A Tereza do Néso, a minha mãe, pessoal da Vitória, da Miriam, e tudo era um bando mesmo. Tudo arrancar caranguejo, agora eu nunca arranquei, não vou mentir, meu filho. Agora no bus eu me garanto. E caí na corda também no mar. Ai, meu Deus. Eu pensei que era um gafanhoto. Imagina que o negócio... Rapaz, o negócio é sério. Eu gosto de pescar, de estar lá sozinha, sentada lá, ciscadorzinho ali, só ciscando. Ali na barra mesmo, eu gostava muito de pescar na barra. Eu gosto de ir, ainda hoje sou ré, mas eu gosto de ir. Pego um táxi, vou embora. Ou se eu tiver dinheiro, eu pago uma mototáxi, vai me deixar lá, meu filho. Depois tu vai me buscar. É bom, agora não tem nenhum bus, não. Eu fui um dia desse, semana passada. Nenhum. Ainda peguei 5 quintão. Não pegaram um buzinho, uns bichinhos ré, como siri ré, mano. Tão com nada esse siri. Mas siri bom é lá do Poço Doce. Ah, lá tem siri graúdo, viu? Minha amiga mandou um dia desse pra mim. E assim, a pescaria é muito bom. Um dia eu fui, tinha uma senhora ali do Riacho Doce lá pescando, ficamos lá juntos. Nós só juntando mesmo, carro aqui só juntando. Muito bom, eu gosto de pescar. A barra pra mim é uma mãe. Acredita? A barra pra mim é uma mãe. Mãe não só pra mim, pra muita gente. Só não agradece aquele que não sabe agradecer o que Deus dá. Mas a barra é uma mãe. Viu? Porque ela dá a comida, ela dá o peixinho, ela dá o siri, ela dá o caranguejo, ela dá o aratu, ela dá o mano-oi, né? Dá tudo, o buzo, né? E tudo é alimento. E a pessoa pegando vende. É assim, a barra é uma mãe para todo mundo, para todos nós, para os que gostam de pescar. E os que não gostam, compram, tem dinheiro, compra. Não quer ir buscar, né? É. Mas é assim, meu filho. Olha a borboleta, corra linda, Jesus. É da amarela. O que ela anda fazendo? Ai, o mar é um pai para todo mundo. Porque os pescadores vão buscar o peixe para dar de comer a nós, né? Para alimentar a gente. O mar é um pai, viu? E a barra é uma mãe. É. Eu, filha de pai pescador. Meu pai era pescador, meus irmãos pescador, meu sogro pescador e meu esposo pescador. Então, eu tive que conviver de muito pequena com a pesca, né? No sentido da pesca. Meu pai ia pescar, ainda era pequena. Juntava eu e o que eu podia acompanhar, né, que era pequeno ainda. Então, a gente ia, ajudava eles quando ele voltava do mar. Porque às vezes ele saía cedo, a gente não acompanhava ele. Mas à tardinha ou cedo, antes, né, da anoitecer, a gente já estava à procura, assim, do encontro com ele que vinha do mar. Ali nós ajudava ele a trazer as coisas, né, ajudava a botar o botezinho que era de piúba, timbaúba, e nessa época era timbaúba. Ele pescava em jangadas grandes também, mas ele tinha mesmo um botezinho de timbaúba. E a gente foi crescendo, vendo aquele movimento de pesca, né, dele. E meus irmãos também foram começar a pescar também. E eu, quando me casei com um pescador, o pai dele, do meu esposo, já era pescador também.
A gente vivia, tinha muito acesso à pesca por essa maneira da gente, da família viver tudo em movimento de pesca, né? Aí meu esposo pescador, eu ajudava ele também nas redes, que era um rede, né? Nas redes, nas velas da jangada, dos paquetes, que tanto eu costurava as velas, como eu remendava quando o vento estava muito forte, que eles viravam o paquete e que rasgava as velas. Então, eu saía, eu tinha na vela, se rasgou. Aí eu só fazia botar o almoço no fogo, ajeitar, dependia a hora que fosse, à tardinha eu ia com ele para remendar as velas, na praia mesmo. Fui muitas e muitas vezes remendar as velas, ajudava a lavar as caçoeiras, ajeitava tudo, né? A vida da pesca foi essa, né? Eu morava nas Queimadas, município de Silvéria. Sou filha única. Meu pai era João, era pescador, minha mãe. Meu marido era pescador. Já sofrendo, chorando. Ai, meu filho, vai dar não. Foi sim, o Bi era pescador, meu pai era pescador, meus irmãos são pescadores, sobrinhos, todos são pescadores. Cosmo, Damião e o compadre Raimundo. E da minha profissão de marisqueira, porque meu marido trabalhava no curral. Quando ele não podia ir, eu ia. Eu pegava o peixe, vendia, comprava as necessidades dentro de casa. E nesse ramo de vida eu vivi sempre, que era marisqueira, porque peguei esse nome aqui de marisqueira, mas lá eu pescava na Rio do Silvé. Aí, por isso que eu lhe digo, eu não tenho nem palavras para dizer, porque dói. Morei na praia, tive filho lá na praia. E aí muitas coisas, ele trabalhava no curral, aí me deixava de noite lá com as meninas, só era 3 filhos que eu tinha na época. E a vida foi essa, de muita dificuldade, mas muita paz e união. Isso aí eu não me queixo. Você sabe muito bem que naquilo que a gente nasce, se cria, a gente tem algo bom a dizer, né? A lembrar, refletir. E aí eu achava bom que eu ia pescar, mas ele nós pescava muito junto, eu e ele. Até do tempo da Diana, a gente ainda pescava. Era pequena, nós ia pro curral, nós ia para a maré. Muito bom, meu filho. Tudo na vida da gente a gente faz com saúde, é gostoso. Ele uma vez levou um golpe muito grande de uma moreia que mordeu ele. Aí foi obrigado a eu ficar acompanhando. E ele ficava em casa porque não podia ir. O peixe nessa época era carapeba, era tainha, era xarel. Era até cavala, dava nos curral. Era todo tipo de peixe miúdo, do harém, o coró, a salema, tudo era peixe de curral. Pesquei muito no arredor dos curral, pegando camarão, mas ele, até poucos anos. E a pesca é gostosa para todo mundo que gosta de pescar.
É uma visão bonita que nós temos na vida, o mar, o céu, as estrelas, o sol, a lua. É obra de Deus. E eu sempre gostei de pescar, né? Morei em Cascavel, no bairro de Cascavel, e sempre lá eu pescava buzo, né? Siri, marisco, né? Chamado. Aqui eu gostava muito de pescar na barra, o buzo, o sururu, a taioba, né? O siri era com jereré, né? Porque o siri é que tá com jereré. E a taioba e o buzo, né? Era uma colherzinha de pedreiro, pequenininha, que a gente cavava areia, né? E, digamos, o buraco tá aqui, você faz isso e puxa ele, né? Quando a gente quando eu pescava de rede, né? Aí, você sabe que vem o camarão pequeno, camarão grande, o carapicu, o bagre, né? Vem tudo ali naquela rede, né? A branquinha é lilinha, né? Aqui nas pedras. Sou marisqueiro, menino. Só que agora não tô mais, né? Aposentada, tô desfrutando o que paguei. Primeiramente, eu sou filha de Acaraú. Nasci lá, numa praia por nome de Espraiado. E lá foi onde eu nasci, nesse espraiado, mas era Acaraú, sabe? Aí, lá foi que eu nasci e me criei com meus pais. Quando eu nasci, tive entendimento, já foi vendo que ele era pescador. A pesca de curral. Papai despescava os currais mais fundos, que tinha do 1 até o 22. E ele era vaqueiro, que a gente chamava vaqueiro. Ele era vaqueiro do 19 e despescou também o 20. Não chegou no 22. Aí os outros que vinham mais por seco, os vaqueiros, os currais, já era, a gente despescava sem canoa, ia mesmo quando a maré secava. E foi assim a minha vida até chegar aqui. Eu vim para cá, para Paracuru, junto com ele. Aqui no Paracuru, estou com 48 anos que estou no Paracuru. Quando eu cheguei de Acaraú, a gente vinha assim, desambientado, porque quando a gente chega nas terras dos outros, né? Eu vim para cá porque o papai já tinha vindo na firma de Manzoá, que da pesca de lagosta, sabe? Aí ele já estava na pesca de lagosta com os meninos, os meus irmãos. Aí eu vim passear aqui, gostei do lugar. Eu disse, mãe, eu vim embora para cá. Aí quando eu vim, o papai já estava aqui. Aí a gente ficou. Eu trouxe meu marido, que era pescador também, de curral. Aí ele ficou trabalhando na praia, empurrando os botes e para dentro e para rolar para fora, sabe? Ficou isso ele fez até as últimas mesmo. Também eu teve aí um ano que eu fui para Fortaleza, acompanhando a firma de Manzoá, para fazer merenda para os homens que teciam os Manzoá, sabe? Meus irmãos também, e voltei que a minha casa para arrumar dinheiro para construir minha casa, porque era de palha e me dava muita. Quando era no inverno, era muito ruim casa de palha, que fica gotejando. Aí até que eu cobri ela de telha, e aí me aquietei em casa, fui fazer as outras coisas. Era muito bom naquele tempo. E vim para cá e eu vi muita fartura também de peixe aqui. De agulha, de sardinha, logo quando eu cheguei, tinha muita fartura mesmo de peixe aqui. Agora fracassou mais, não sei por quê, porque
tem poucos pescadores, diz eles, que tem poucos, né, agora. Os pescadores se deixaram. Sempre fui ligada à pesca, e porque eu gosto muito de peixe. Realmente, que eu morar aqui nas Carlotas, é muito difícil peixe para mim. Aí, no dia que eu estou mesmo com vontade de comer peixe, hoje eu quero peixe, hoje eu não quero carne, nem frango, nem nada, eu quero é peixe mesmo. Aí o Zé Manuel vai até que ele traz peixe. Compro 8, 10 quilos, boto na geladeira, um bocado de dia. Peixe. Fui criado com cabeça de peixe, só as barriguinhas. Hoje ninguém come peixe miúdo, viu? Ela chegava em casa, ela fazia aquele pirão branco, meu filho, quando eu me entendi de gente. Cebola, quando a gente arrumava uma painha, aí ela plantava uns canteiros, aí só ela botava uma painha de cebola, nada de sal. Aí, quando eu fui chegando, minha vida foi pegar lagostim, já com 12 anos eu me aperfeiçoei. Açaí tu conhecia a Rosinha do Pichuna? A Rosinha mais ou menos uns 12 para 13 anos, a tia Carma, eu era mais nova, e a comadre Rosilda da minha idade, a Rosilda irmã da minha mãe, e a tia Carma irmã da minha mãe. Aí quando a gente ia para a Barra, quando chegava na Barra, esses 12 anos em diante, a minha vida foi essa. Aí, quando a maré dava para pescar, a gente ia. Aí a gente ficava lá na sombra do mangue. Aí, quando a maré dava para a gente esperar, a gente ia lá. Até que, às vezes, quando eu piso assim, que a pessoa se zanga, eu digo também siri, quando a gente pisa na água, que ele passa assim no seringa, né? Quando a gente pisava aqui, ele está enterrado, ele pode prestar atenção na barra. Você pisar onde tem um siri enterrado, você pisar, ele faz... Já pensou? Aí eu disse mesmo, chegou só siri. E aí nós pegávamos aquele siri, um saquinho de algodãozinho, aquele pano grosso, aí a gente enchia e vinha assim lá para casa. Ali na barra, não sei se ainda tem um que a gente, olha, tá cheio, uma folhona na cara, nos olhos, não tem? Mãe de folha. Aquilo eu comi muito aquilo para poder escapar. Só nada o sal. Mas eu peguei muito, foi a mão no oi, e siri e os lagostinhos. Pegava dessas pedras aqui da Munguba, onde tem não sei se você, tinha um buraco ali naquelas pedras, quando a maré está seca ali onde, aqui abaixo onde tem as missas, ali tinha um bocado de peixe chamado sabiré. A listinha amarela com preto, não sei se ainda tem. A gente pegava com landuá, mas não é landuá aqui não. Aí pegava, chegava em casa, cozinhava, e os lagostinhos, aqueles pequenininhos, desse tamanho, não deixava escapar nenhum, porque é proibido. Era o que nós comia, às vezes escoteiro bebia aquele caldo tão verde que não tinha dinheiro para comprar farinha. Criei meus filhos com essa formação.